Só filosofia do século XIX, ou pensamento do século XIX. Pensamento influenciado por dois grandes acontecimentos ainda do século XVIII. Quais são esses dois grandes acontecimentos ainda do século XVIII que influenciaram no pensamento do século XIX? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Okay? A Revolução Industrial, como sabemos, a revolução ali de meados do século XVIII, que significou o quê, pessoal? A expansão e consolidação do capitalismo, né? Aquela revolução na forma de produzir as coisas, né? Aquela revolução que teve diversas consequências sociais, que inclusive influenciaram no surgimento da sociologia, representou também a ascensão econômica da burguesia, a Revolução Industrial. A ascensão econômica dessa classe burguesa, que vai ser muito importante durante a modernidade. Revolução Francesa. Revolução Francesa que aconteceu entre 1789 e 1799, ali final do século XVIII. O que é que representou a Revolução Francesa? Representou muita coisa, foi o marco inicial da época contemporânea. A revolução liderada por grupos burgueses que conseguiram finalmente participar do poder político, né? Então a Revolução Francesa foi a ascensão da burguesia ao poder político. E com isso a burguesia ascendeu ao poder político e construiu um novo modelo de sociedade, propagando os famosos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a partir do século XIX, como consequência desses dois grandes acontecimentos revolucionários, temos duas tendências importantes: inovações tecnológicas e exploração do trabalho. Ou seja, uma tendência aqui mais, digamos, mais positiva e uma tendência aqui mais sombria. Então, o que é que eu estou chamando aqui de inovações tecnológicas, de tendência de inovações tecnológicas aqui no século XIX? O desenvolvimento das fábricas, de novas máquinas, isso tudo inovação ali no século XIX, século XVIII para o século XIX, novas fontes de energia, século XIX, carvão, eletricidade, petróleo, novos meios de transporte, novos meios de comunicação vão marcar o século XIX, confiança no progresso, consequência dessas inovações tecnológicas, a confiança no poder da razão, né, no poder da razão, entusiasmo com a ideia de progresso da humanidade, muita tecnologia, desenvolvimento das ciências, sobretudo das ciências naturais, apologia da ciência, então, né, como consequência dessas inovações tecnológicas. Agora, a outra tendência, exploração do trabalho humano, aí já temos uma nova configuração aqui. Ó. Os trabalhadores viviam de forma miserável a partir desses novos modelos de exploração do trabalho. Então, os trabalhadores viviam de forma miserável, sem direitos. Basta pensar nas fábricas aí do início da Revolução Industrial. Um conflito aí muito forte entre burguesia, entre os donos dos meios de produção, burguesia industrial e os trabalhadores. Então, temos aí no século XIX um forte conflito, fica cada vez mais evidente um conflito entre burguesia industrial, os donos dos meios de produção e os trabalhadores. O desenvolvimento, então, a partir da exploração dos trabalhadores, a partir da exploração sobre os trabalhadores, o desenvolvimento de organizações de trabalhadores, o desenvolvimento do pensamento socialista a partir da exploração dos trabalhadores. Então, tivemos o desenvolvimento de um pensamento socialista, por influência também dos próprios ideais da Revolução Francesa, sobretudo do ideal de igualdade. Dois pensadores marcantes do século XIX, o Auguste Comte e o Karl Marx. O Auguste Comte, um conservador, o Karl Marx
tido como um revolucionário. Pensando aqui no Auguste Comte, por que a gente chama ele de conservador? Aqui porque é um cara otimista em relação ao sistema capitalista, com a concordância com relação à divisão em classes sociais. Então, o Auguste Comte concordava com a divisão em classes sociais, confiava nos benefícios da industrialização. Ele via uma necessidade apenas de uma reorganização da sociedade para regenerar ideias e regenerar ações, para as pessoas se adaptarem ao sistema capitalista. Então, a necessidade, segundo Auguste Comte, a necessidade de organização da sociedade para regenerar ideias e ações, para conformar essas ideias e ações às configurações do sistema econômico capitalista. Já Karl Marx via a sociedade capitalista como uma sociedade conflituosa. Enfatizava a questão da luta de classes entre os donos dos meios de produção, a burguesia e o proletariado. Via o proletariado, a classe dos trabalhadores, como uma classe revolucionária da época, rumo ao que ele chamava de socialismo. Então, a sociedade